Hoje, o livro é Joel. E vamos falar um pouco sobre esse livro de Joel, aonde muitos pegam para até mesmo para fazer revelações catastróficas, apocalípticas, em cima do livro de Joel. E o livro de Joel, ele situado no livro dos profetas, ali, e tem uma particularidade, um arcabouço no livro de Joel muito interessante. Autor, o próprio profeta Joel, filho de Petuel. Tema central do livro de Joel é o dia do Senhor. Creio que você já ouviu falar sobre o terrível dia do Senhor, ou o dia do Senhor. Então, o livro de Joel tem esse tema central. O dia do Senhor, julgamento e salvação. E arrependimento nacional e a promessa de um derramamento do Espírito sobre a nação, né? Contexto histórico do livro, provavelmente escrito em Judá, voltado para o povo de Jerusalém, focado ali no templo e no sacerdócio. Provavelmente o livro de Joel ele é escrito depois, né, do período do cativeiro, e alguns pontos mostram que o livro foi escrito pós-cativeiro, pois ali tem uma série de coisas que dão esse indício. Alguns acreditam que foi escrito ali no intervalo do reinado de Joás, mas são fortes os indícios que veio pós, né? Já não há mais templo, já não há ali alguns detalhes do sacerdócio. O arcabouço, a estrutura do livro de Joel, podemos classificar aí em duas partes. Capítulo 1, o início, e o capítulo 2, né, o início, né, capítulo 1 ao 2. E as promessas escatológicas futuras de restauração, que é o final aí do capítulo 2 e do capítulo 3. Podemos classificar em duas partes. A primeira parte é uma lamentação e um chamado ao arrependimento, baseado em uma terrível seca na praga dos gafanhotos, que trouxe fome e desgraça sobre todo o povo. A questão do gafanhoto, podemos até pegar e olhar no capítulo, aonde eu creio que Deuteronômio fala sobre essa, que Deus mandaria a lacusta, o migrador, cortador, e há uma devastação, e por isso um dos indícios, quando fala que é um pós, é porque já aconteceu essa devastação, se torna um lugar de desgraça, fome. E ele usa também essa figuração dos gafanhotos como os valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um em seus caminhos, e não se desviarão em suas filas. Fala de um combate, de uma guerra instaurada ali, onde está vindo e atemorizando ali o povo. O outro ponto, a segunda parte, podemos ali classificar, que é focada em fala sobre a promessa de perdão, redenção e esperança. Joel confronta os seus ouvintes, dizendo, essa é uma célebre fala, né,
que está em Joel, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e se arrependerá do mal. Isso fala muito sobre a história, né, de Israel, e era muito usado essa forma quando iria se humilhar por algum lamento ou por uma nação, rasgar-se as vestes ou vestir-se de pano de saco e colocar um lamento, proclamar um lamento ali à nação. Porém, o Senhor está, pela palavra do profeta, ele não requer mais essa questão de rasgar, vestir-se pano de saco, rasgar as suas vestes. Vimos isso Jó, né? Quando ele rasga suas vestes, e isso, ao decorrer da Bíblia, tem essa atitude para pedir perdão, se humilhar diante de algo, então rasgar a sua roupa, ou se colocar ali entre as cinzas, colocar o pano de saco, a roupa de pano de saco, para levantar um clamor. Porém, o Senhor está dizendo, né, pelas palavras do profeta, que o povo, eles deveriam rasgar os seus corações ao invés das suas vestes. E isso também pode, muito bem, cabe também a nossa vida no dia de hoje. Ao invés de choros, lamentos ou excessos de arrependimentos que muitas das vezes não é para o Senhor, ou trazendo para os louvores, né? Muitas das vezes louvores que não é para o Senhor, louva muito com os lábios, fala muito com os lábios, mas o coração não está para o Senhor. Ao invés disso tudo, de só palavras, de só choro, de só rasgar o coração diante do Senhor. Joel, ou Yoel, né, no hebraico, a palavra Yoel quer dizer o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Primeiro, vamos estar pegando aqui uma separação e estar falando sobre algumas partes importantes. Primeiro, a calamidade presente, a praga de gafanhotos e a seca ali instaurada. Primeiro, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, fala sobre uma invasão. A introdução é descrita como das 4 ondas das pragas de gafanhotos, assim como teve no Egito, né? Que devora a terra. Do capítulo 1 ainda, do versículo 5 ao 12, o impacto que gera na sociedade. O profeta chama diferentes grupos para lamentar a destruição, e essa destruição aqui dá uma alusão do cativeiro, da destruição próximo da ida deles serem cativos. Então, há um impacto na sociedade. E há uma conclamação para o grupo, para uma lamentação. Os eruditos, ou bêbados, pois o vinho acabou. Ele relata isso no capítulo 1, do 5 ao 12, e ele diz, o vinho acabou. Aos sacerdotes,
pois as ofertas do templo, de cereais e vinho, foram cortados. Os agricultores, pois as colheitas falharam. Tudo demonstra que aqui, isso que aconteceu, esse impacto na sociedade aconteceu, foi devido à invasão ali de Judá, e essa acaba-se vinhos, acaba-se os cereais do templo, pois o templo é destruído, e além da agricultura. Do capítulo 1 ainda, do 13 ao 20, tem o chamado ao lamento. Joel, ele convoca a um jejum nacional, a uma assembleia solene, descrevendo o desespero até mesmo dos animais selvagens que sofrem com a seca e o fogo. E fecha-se essa parte aqui, e entramos na segunda parte, onde fala sobre o iminente dia do Senhor. O chamado ao arrependimento. E o que seria, né? Vamos dizer assim, o desastre natural é elevado a uma estratosfera de um exército invasor e do julgamento divino. Sabemos que o que acontece com Israel é um julgamento divino ali pelas coisas que Israel havia deixado de fazer, que o Senhor já tinha ordenado a eles. No capítulo 2, versículo 1 ao 11, fala sobre um exército invasor. O soar da trombeta em Sião. A descrição aterrorizante de um exército marchando em escalas e escalando muros, que pede a representação de gafanhotos, como já falamos aqui, um exército humano como dos babilônicos, ou um exército celestial. Alguns gostam dessa comparação do juízo final, pegando esse trecho e colocando no juízo final. Então, fazendo aqui essa segunda linha de pensamento, onde muitos acreditam ser algo futurista, né? Um exército celestial sobre um juízo final. Estamos aqui abordando muito sobre o espectro da Babilônia ali, o tempo escrito ali sobre isso. Do capítulo 2, do 12 ao 5, do 12 ao 17, há um convite à graça, o ponto de virada do livro. Deus chama o povo a um arrependimento genuíno. Rasgue o coração e não as vestes. A natureza misericordiosa e compassiva de Deus é lembrada. Os sacerdotes são instruídos a chorar entre o pórtico e o altar, clamando por misericórdia. E fecha aqui esse ponto 2. Iremos já caminhando, né, para esse final, e aonde tem ali alguns pontos. Esse 3, né, esse ponto 3 fala sobre a resposta de Deus e a restauração à promessa futura. E aqui é onde muitos também colocam sobre algo futurista, algo apocalíptico. E também, colocando aqui, eu quero crer que muitas dessas revelações têm a tendência apocalíptica, mas também vou colocar um apocalipse
centrado ainda em Israel. Tá? Deus responde a um arrependimento do povo com perdão, bênçãos materiais e espirituais e a justiça final. Por que eu estou colocando esse ponto apocalíptico aqui para ainda ali em Israel? Porque a grande parte dessa profecia acontece e o próprio apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, fala sobre a profecia de Joel e que culminaria ali no dia de Pentecostes. Uma dessas profecias. Do capítulo 18 ao 27, a restauração física. Deus tem um zelo com a sua terra. E a piedade para com o seu povo. Deus sempre teve esse zelo com o povo de Israel. Mesmo trazendo a sua justiça sobre o povo, Deus sempre teve um zelo com o povo de Israel. Ainda também, nesse ponto do 18, capítulo 2, versículo 18 ao 27, uma promessa de remover um exército invasor. Os gafanhotos e os inimigos ali, né? Bem, aqui eu quero pegar esse ponto sobre o gafanhoto e sobre ali a figura aqui está falando de um exército de invasores e também tem a figura desse gafanhoto migrador e até em outros textos sagrados que ele é literal, ele é de fato ali o que mata, seca. E eu vejo muitas pessoas até, por dois sentidos aqui, ele não bate com o que muitos pregadores ou pastores falam no altar, que o migrador, o cortador, ele é um demônio. E nenhum desses ele tem esse relato de demônios. Isso acaba sendo um factoide, né? Uma mentira. E até mesmo para amedrontar as pessoas que acabam não dizimando. Então, Deus não vai jamais tirar de você algo. Outros sentidos pode colocar, mas porque migrador, devorador, e isso vai acabar com... Temos que ser sábios, tá? E vamos lá. E também aqui vai falar sobre as chuvas de outono e primavera. Voltarão no teu tempo certo. As chuvas tardias e as chuvas do tempo, né? Certo. Os celeiros se encherão de trigo, vinho, azeite e restituição dos anos que os gafanhotos devoraram. Pode prestar atenção que isso aqui é literal. Gafanhotos mesmo, animais que devoraram. E o Senhor está falando que haverá uma restauração de tudo isso que o próprio Senhor manda para ter a punição, né? O Senhor, ele manda essa punição para Israel, mas ele também restitui a Israel ali os anos que consumido pelo gafanhoto. Tem até um louvor que fala sobre a restituição, tudo que os gafanhotos devoraram. E a partir do capítulo 2,
do 28 ao 32, versículo 28 ao 32, fala sobre uma restauração espiritual, um derramamento do Espírito. E aonde colocamos esse fato, o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E ela tem um cumprimento ali, o próprio apóstolo fala sobre esse cumprimento, que estava acontecendo em Atos, que se cumpriu a profecia de Joel, que dizia que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Filhos, filhas, velhos, jovens e servos. E talvez você se pergunte, mas está falando sobre toda a terra, toda a carne. Ou alguns pontos, e Deus vai derramar sobre a terra o seu Espírito, né? Muito dessa questão da terra, está falando terra de Israel, centrada ali, tá? E, claro, se expandiu para nós. Se expandiu para nós. Outro ponto aqui é sinais no céu e na terra, antes do grande dia do Senhor. Esse ponto aqui, até muitos colocam escatologicamente futuro, que antes do dia do Senhor, os sinais do céu e da terra haverão, né, de acontecer. E é outro ponto que eu quero também tocar. Esses sinais na terra antes do grande dia do Senhor tem alguns pontos específicos para a gente pontuar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem aqui quando fala sobre o céu escurecer, a lua se tornar em sangue. E alguns estudiosos apontam uma possível guerra. E essa lua de sangue, esse sol escurecer, as vidas que foram ali sendo ceifadas. Tá? E vamos falar isso um pouquinho mais para frente. E ainda nele tem a promessa da salvação. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem o julgamento das nações. É onde Deus reúne as nações inimigas no vale de Josafá, ou vale da decisão. E o texto diz, multidões e multidões no vale da decisão, para julgá-las pelo que fizeram a Israel, espalhado e espalhar, né, esse povo e vender escravos e roubar tesouros. É um ponto para se falar daqui a pouquinho também. Um chamado irônico à guerra para os inimigos, seguido pelo rugido de Deus a partir de Sião. E aí ele começa realmente a parecer que é escatológico aqui mesmo, que é bem para frente. E as bênçãos, para fechar, capítulo 3, né? Eu quero também colocar aqui que na Bíblia hebraica ela tem um 4º capítulo, tá? Na nossa Bíblia vai até o 3. Na hebraica, eu vou até apontar aqui.
Na hebraica, ela tem um quarto aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ela tem o quarto capítulo. É o mesmo segmento, ela corta o 3 ali e tem um quarto capítulo. E aonde fala aí do capítulo 3, versículo 17 ao 21, a bênção e o refúgio final para Judá. Deus é reconhecido como refúgio do seu povo. Jerusalém será santa e purificada. A terra será excepcionalmente frutífera. Montanhas, gotejando vinho, e é uma figuração, né, também. E o julgamento final do Egito e de Edom, garantindo que Deus habita em Sião para sempre. Pontos para você guardar aí do livro de Joel, temas teológicos principais centrados no livro de Joel. 1. O dia do Senhor. Pode ser um evento histórico, imediato, um evento histórico próximo, ou um evento escatológico dos tempos. E Joel, ele transita entre os três ali. O arrependimento verdadeiro, outro ponto. O arrependimento verdadeiro, o foco na internalização da dor pelo pecado, rasgar o coração em posição a rituais externos vazios. Outro tema aqui que podemos pegar, e estamos finalizando, é a promessa pentecostal. O trecho de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, é fundamental para a teologia cristã, sendo citado diretamente pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, capítulo 2. E esse foi o livro de Joel, onde falamos aqui alguns pontos, e semana que vem voltaremos com outro livro.